palavra, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel 15, vamos falar sobre um povo que cumpre o seu chamado. Povo que cumpre o seu chamado. Você sabe que o povo de Israel já foi ilustrado de diversas formas, tal como descendentes de Jacó. Eu gosto de uma palavra de Isaías que fala ó bichinho de Jacó, mas o povo de Israel já foi chamado de videira, figueira, dependendo do profeta, do contexto, e aqui o Senhor está tratando Israel como uma videira. O que é videira? É a planta da uva, ou a árvore da uva. E aí a gente vai ler e vai perceber o porquê Israel está sendo tratado assim nesse texto. Ezequiel capítulo 15, até o verso 5 diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Amém? Palavra difícil, né? Palavra do profeta Ezequiel ao povo de Israel, um chamado para o povo de Israel. Para que serve essa palavra para nós? Novamente, o povo de Israel é comparado a uma videira aqui, uma árvore de uva, e você certamente conhece uma videira. A árvore, a planta em si, nem sei se dá para chamar de árvore, né? Ela é muito mole, você tem que construir às vezes uma treliça, um tipo de estrutura de madeira para que ela cresça, né, ao redor, e assim ela tenha alguma estrutura para poder se desenvolver, porque a madeira da videira não é boa, ela não serve para colocar estaca, para fazer uma casa. Você nunca viu uma casa de madeira de videira, não é este o propósito dela. Esta é a ideia aqui. Qual é o propósito da videira? Dar uvas. Quando a videira dá uva, ela cumpre o seu propósito, e ela é fantástica nisso. Só a videira pode dar uva, né? Obviamente, e isso é maravilhoso. Mas se a videira não cumprir o seu propósito, ela não serve nem para madeira. Deus está falando para o povo de Israel: se o povo de Israel não cumpre o seu propósito, não serve para mais nada. E Jesus, me parece que ele pega uma estrutura de pensamento parecida quando fala do sal. Se o sal é insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se o povo de Israel aqui, e entendemos a igreja, não cumpre o seu chamado, não cumpre o propósito para o qual ele foi criado, ele não serve para mais nada. Eu conhecia uma pessoa que dizia assim, em tom de brincadeira, mas vamos dizer, uma palavra séria, que se a igreja virar um clube, é um dos clubes ruins, porque não tem nem piscina. Eu acho isso bastante provocativo, né? Interessante. Se a igreja não servir para o que a igreja deveria servir, irmãos, a gente vira um clube, e um clube ruim até, né? Porque não tem nem os confortos que um clube por aí teria. Mas, portanto, para que serve a igreja? Tem muita coisa boa para a igreja, né? A igreja serve para muita coisa, mas antes da gente colocar as coisas para a igreja fazer, o que a palavra de Deus nos diz para o qual a igreja serve. E aqui eu tomo assim uma liberdade de anotar 3 coisas que são propósito e chamado da igreja. O primeiro deles, do qual nós não podemos esquecer, é que a igreja serve para a glória de Deus. A igreja, ou seja, você e eu, e nós como grupo, fomos chamados, convocados, para que a nossa salvação servisse para a glória de Deus. Abre comigo lá em Efésios capítulo 2, Efésios 2, nós temos aquele texto maravilhoso, pela graça sois salvos, no verso 8, né? Por meio da fé. E esses textos famosos, é gostoso olhar ao redor deles, porque normalmente tem coisa muito boa ao redor deles que a gente esquece. Veja o verso 7 de Efésios 2, ou vamos para o 6 e o 7 para entender o contexto. Nos ressuscitou juntamente com ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que Paulo está descrevendo a salvação que Deus nos deu. Mas o porquê ele fez isso? Aí o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu sei que minha tradução não ajuda muito, o entendimento fácil, mas Paulo está dizendo que a igreja é salva, a igreja, nós somos tornados corpo de Cristo, para mostrar eternamente a riqueza da glória de Deus. Olha que fantástico, ou a riqueza da graça, como está descrito aqui. Quando a gente estiver lá no céu, cantando louvores, afinados, maravilhosos, corpos transformados, garganta de canarinho, a gente vai estar testemunhando a glória de Deus. Percebe a graça de Deus, as abundantes riquezas da sua graça, eternamente, demonstrada aqui, como é falado nos séculos vindouros. A igreja, você e eu somos salvos para a glória de Deus. Irmãos, e toda a glória da igreja serve para glorificar a Deus, não a nós mesmos. Portanto, a igreja, qual que é o chamado da igreja então? Para viver para a glória de Deus. Eu creio que é para ser fiel ao Senhor que nos chamou. Você e eu sendo fiéis, nós damos glória ao Senhor. Você e eu sendo fiéis, nós buscamos poder, sim, mas o poder do Espírito Santo de Deus, e não o poder dos homens, não o reconhecimento deste mundo. Quando nós somos fiéis e buscamos a glória de Deus, nós buscamos nos encher desta glória que é de Deus, e não da glória do mundo. Normalmente nós ficamos muito facilmente, irmãos, seduzidos pela glória deste mundo. E nós começamos a imaginar, quando a igreja for assim, assim, quando as pessoas reconhecerem a igreja. Bom, não sei se é uma notícia nova para você, mas a igreja, neste mundo, ela nunca será reconhecida. Pelo mundo, ela nunca será aplaudida nem glorificada. Mas a igreja está aqui, em primeiro lugar, servindo para a glória de Deus. Portanto, mesmo no seu sofrimento, mesmo no padecimento da igreja, mesmo se a igreja for perseguida e assolada, ainda assim, se ela for fiel, ela servirá para a glória de Deus. Nos países onde a igreja é perseguida, a maioria das pessoas não são cristãs. Muitos desses países não mudaram ainda, não abriram para o evangelho, mas a igreja sendo fiel, ela serve como uma testemunha viva da glória de Deus. Há relatos na história da igreja que irmãos que estavam para morrer, por exemplo, no Coliseu Romano, estavam presos para serem jogadas feras, alguns para serem queimados, iam outros irmãos lá para consolá-los, né? Não tinham o que fazer, mas eles podiam visitá-los. Então vamos lá consolar aquele pessoal que vai ser morto. E diz a história que os irmãos saíam de lá consolados, porque aqueles que estavam para morrer diziam: não retirem essa alegria de mim, de morrer pela glória do Senhor. Que coisa fantástica, irmãos. A igreja serve para a glória de Deus. Se a gente perde esse foco, a gente vira qualquer outra coisa, menos igreja. A gente serve para muita coisa, menos para o propósito para o qual nós fomos chamados. E assim, talvez diretamente ligado a isso, eu proponho mais duas coisas bastante práticas que a gente pode viver, né? Claro que para a glória de Deus. A segunda coisa, né? A primeira, um pouco mais prática, é que a igreja existe para pregar o evangelho. A igreja existe para pregar o evangelho. Está diretamente conectado a uma igreja viva, a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho, claro, pregar no púlpito, mas nós pregarmos o evangelho aos outros. 2 Coríntios capítulo 5, abre lá comigo, se você puder, está para trás de Efésios, 2 Coríntios 5, o verso 18, diz assim, 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E a gente para por aí? Não. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 20 diz: sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Percebe, irmãos? Deus nos salvou, Ele nos reconciliou em Cristo. Amém? Vivemos para a glória de Deus. Esta reconciliação que Deus fez em Cristo, em você, ou através de Cristo, servirá eternamente para Deus ser glorificado, mas não para aí. Ele nos reconciliou, Ele pôs em nós a palavra de reconciliação. Agora, reconciliados com Cristo, o que a gente faz? A gente prega o evangelho. A gente fala de Jesus aonde a gente estiver. E talvez você tenha
grandes possibilidades de pregar para multidões, mas talvez você tenha a possibilidade de pregar para um. A decisão aqui não é se você vai pregar para muita gente ou pouca, é se você vai ser obediente. Essa é a segunda coisa. Então, para viver para a glória de Deus, a gente tem que ser fiel ao que Deus nos mandou viver. E a segunda, para pregar o evangelho, a gente tem que obedecer, irmãos. Às vezes a gente fica pensando, não, mas quando eu souber todas as palavras, quando eu conseguir convencer alguém, olha aí, não sei se você já teve esse medo, vai que eu falo, a pessoa me responde, eu não sei mais o que falar. Às vezes acontece com a gente, mas o seu chamado não é para isso. Claro que a gente tem que estudar a Bíblia e melhorando, crescendo, é para ser obediente, é para pregar o evangelho. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é você, mas a você e a mim foi dada a oportunidade de participar do ministério da reconciliação. Algumas pessoas você irá falar e elas serão reconciliadas eternamente com Deus. A eternidade delas será mudada através da palavra que você falou. Como assim? Deus vai te chamar para participar disso, ao pregar o evangelho, ao falar do evangelho. Como eu disse, talvez você não vá pregar para multidões, e eu tenho sempre na minha mente o exemplo de Paulo e Ananias. Não sei se você lembra dessa história. O apóstolo Paulo, quando vê aquela grande visão de Jesus, e aí a discussão se caiu ou não do cavalo, mas ele estava indo para a estrada de Damasco, e aí ele é levado até Damasco, a rua direita, se não me engano, e Deus fala com Ananias, fala, você vai lá, porque ele é um vaso escolhido, que Deus o tinha preparado para pregar aos gentios. Então vai Ananias, o servo de Deus, obedece ao Senhor, ora por Paulo, caem as escamas dos olhos de Paulo, Paulo volta a enxergar, e a gente nunca mais ouve falar de Ananias. O que aconteceu com ele? Não sei. Ele orou por uma pessoa, irmãos, por uma pessoa, e já foi o suficiente. Paulo pregou para multidões, ele falou para muita gente. Talvez você seja um Paulo, amém por isso, mas pode ser que você seja um Ananias, glória a Deus por isso também. E há uma história recente, que esta eu acho também bastante maravilhosa de compartilhar, de que um pregador no século passado, lá nos Estados Unidos, tinha um estilo de pregação que era itinerante. Eles montavam tendas e pregavam o evangelho, chamavam as pessoas para o local, né? Vou fazer uma comparação meio assim ruim, mas tal como a chegada de um circo na cidade, sabe? Chega a tenda do pregador e pregava, era tenda de reavivamento o nome. E aquele pregador tinha por costume fazer obviamente uma chamada para vir à frente e anotar as pessoas que se convertiam. E depois de alguns anos ou algumas décadas em que ele já tinha se aposentado, ele estava relendo o caderninho dele de pessoas que tinham se convertido, várias pessoas até, mas esse pregador não é tão conhecido, e ele percebeu que há uns 20 anos atrás, da época que ele estava lendo, estava anotado lá, numa quinta-feira, um dia que não foi quase ninguém, olha, quinta-feira, né? Ele anotou que quase ninguém foi, e ninguém se converteu, a não ser um jovem rapaz de 16 anos que veio à frente, né? Que era, no caso, o Billy Graham. Eu falei do Billy Graham no domingo, né? Mas as histórias do Billy Graham são todas muito bonitas, né? Aquele camarada, na verdade, eu nem lembro o nome daquele pregador, um pregador não muito reconhecido, né? Que pregou por um camarada chamado Billy Graham, que se tornou um evangelista de multidões. Não sei para o que Deus te chamou, mas eu tenho certeza, Deus te chamou para pregar o evangelho, porque a igreja foi chamada para isso, para pregar o evangelho, para compartilhar do evangelho. E a terceira coisa que nós entendemos aqui também, é que a igreja foi chamada para a glória de Deus, para pregar o evangelho, e tem algo muito conectado a isso, mas que é bom a gente diferenciar, para viver o evangelho. Como assim? Talvez você vai perguntar, não, mas e quando a gente não está pregando o evangelho? Quando a gente está entre nós, quando nós estamos lá na nossa casa e todo mundo já ouviu o evangelho, ou todo mundo é crente ou já ouviu bastante, o que a gente faz? A gente vive o evangelho. Atos capítulo 2, abre lá comigo. Estou pegando alguns textos de referência, certamente há muitos outros. Atos 2, aquele texto fantástico do verso 44 em diante, do 42 em diante, perdão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, e no partir do pão, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E por aí vai, essa vida em comunidade.
Percebe o que a igreja está fazendo aqui, irmãos? Eles pregam o evangelho, sim, mas eles vivem uma vida comunitária que testemunha do evangelho. Quando Jesus ora pelos discípulos, lá em João 17, ele ora o seguinte: para que todos sejam um, e assim o mundo vai crer que o Pai me enviou. Olha o que Jesus está dizendo. Quando a gente andar unido, nós seremos um testemunho da vinda de Jesus. As pessoas de fora vão olhar e vão falar assim: olha, aquele povo é diferente, eles se amam, eles se ajudam, eles estão sempre juntos, eles são uma espécie de família, de fato, uma irmandade. E talvez a pessoa nem creia em Jesus, mas olhando para nós vai dizer assim: não dá para duvidar que tem alguma coisa diferente neles. A igreja é chamada para viver o evangelho. E aí, a gente tem várias listas, vários textos da Bíblia que fala, por exemplo, mortificai a vossa carne, deixar de lado a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, deixem de lado, por exemplo, a malícia, a inveja. O que a Bíblia está fazendo para as igrejas que leem esse texto, e no caso agora para nós que temos a palavra? Está construindo um povo, e aí a terceira palavra, digamos assim, um povo saudável. Nós somos chamados para viver o evangelho, ou seja, para ser uma comunidade saudável, de gente que se ama, de gente que se ajuda, de um ambiente, essa é uma palavra moderna, né? Um ambiente saudável. Diferente do ambiente saudável, o que é? Um ambiente doentio, onde coisas são sempre difíceis de lidar, onde não há perdão envolvido, onde sempre há algo nos interferindo na nossa relação, na nossa comunhão. Mas Cristo nos chama para quê? Para viver um ambiente saudável, viver o evangelho. Quando você aplica essas verdades, como eu disse, leia lá listas, enfim, do que a palavra diz, você vai perceber que ela está criando em nós gente saudável, gente que se ama, gente que se ajuda, gente que se perdoa, gente que ora um pelos outros, que edifica uns aos outros, ou seja, gente que vive o evangelho. Agora eu volto para Ezequiel, lembrando a nossa palavra, um povo que vive o seu chamado. A igreja é chamada para, tal como o povo de Israel ali, para ser aquela videira, né, neste exemplo específico. E se não for videira, não serve para mais nada. Se a igreja não vive para a glória de Deus, não prega o evangelho, não vive o evangelho, ela pode ser muitas outras coisas, mas não vai ser igreja. Podemos ser até um clube, podemos ser até um bom ajuntamento, mas a igreja foi criada para cumprir o propósito que o Senhor nos deu. O que nos falta? O que a gente está ruim, como se diz? Ou o que a gente pode melhorar? Eu quero te desafiar a fazer esse diagnóstico rapidamente, pela sua vida, mas vamos aplicar isso para nós, como igreja. Dá para a gente aplicar na igreja brasileira, de modo geral, beleza, mas vamos aplicar para nós, que é bem mais vivo, verdadeiro, a nossa vida aqui, né? A nossa igreja local. Temos vivido para a glória de Deus? Pensa aí, tá? Não vou passar o microfone para você responder, não. Temos vivido para a glória de Deus? O que tem nos faltado para sermos fiéis? Temos pregado o evangelho? O que tem nos faltado para sermos obedientes? Temos vivido o evangelho? O que tem nos faltado para sermos saudáveis? E aí você pensa aí, e a gente vai orar. E você coloca aí diante do Senhor aquilo que falta, e que Deus possa te levantar para ser um daqueles que supre aquilo que falta. Mas também, claro, vamos orar agradecendo ao Senhor por aquilo que já temos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Te louvamos porque fomos chamados para algo maior do que nós mesmos. Senhor, na verdade, muitas vezes a gente nem consegue entender a profundidade, a glória, a alegria, Senhor, de ser igreja do Senhor. Somos um povo chamado para algo muito maior do que até nós poderíamos pensar. Na verdade, o teu amor e a tua graça são maiores do que a gente consegue colocar na nossa cabeça. Mas aquilo que podemos entender, vemos que é maravilhoso, Senhor. Portanto, nós te louvamos porque fazemos parte desse povo chamado para ser para a tua glória, Senhor. E assim nos faz fiéis, Senhor. Faz-nos ser gente que te ama, gente que busca o Senhor e que vive para a honra e glória do Senhor, Pai. Nos ajuda a nos retirar os pecados, seja algo que esteja na minha vida ou algo que estejamos vivendo como igreja, que o Senhor nos faça ser fiéis ao Senhor,
mesmo que a gente seja perseguido. Aliás, Senhor, às vezes, por ser fiéis, seremos perseguidos, mas nos faz continuar firmes na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Também nos ajuda a pregar o Evangelho, a ser povo missionário, Deus, compartilhar a Tua palavra nas oportunidades que temos, Senhor. Sabemos que não é a todo tempo, a todo instante, mas nos abre portas da palavra, Senhor, para falarmos daqueles que estão ao nosso redor, do Teu amor, e nos dá intrepidez, nos dá ousadia, coragem, porque já temos conhecimento, já sabemos. Talvez que a gente comece compartilhando o Evangelho com o que o Senhor fez na nossa vida, e assim a gente possa ver gente se convertendo, Pai, porque falamos, porque testemunhamos, porque fomos obedientes ao Teu chamado, Deus. Também nos ajuda a viver o Evangelho conforme o Senhor nos pede, ser gente que persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações, gente que mortifica a própria carne, que vive para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos saudáveis, Pai, e daquilo que nos falta, que o Senhor possa nos suprir, mas supre-nos, Senhor, levantando a cada um de nós como servos Teus, para viver aquilo que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio, e nos colocamos diante do Teu altar e ao Teu dispor, Pai, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas segundo a Tua vontade. Também colocamos aqui, Senhor, nossos desejos, ou na verdade acima disso, as nossas necessidades. O Senhor sabe daqueles que precisam de uma cura, seja ela física, emocional. O Senhor sabe, Deus, a condição de cada família, seja ela financeira, relacional, espiritual. Também oramos por aqueles que são nossos parentes e amigos, mas que não Te conhecem, Pai, que possam se converter, se render a Ti, e se possível, usa-nos, Pai, como instrumentos, ferramentas do Senhor, para pregar o Evangelho e vê-los se convertendo, Pai. Oramos também por planos, projetos, Pai, que temos feito em nossa igreja, em nossa família, em nossa vida individual, colocamos todos eles diante do Teu altar, agradecendo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nada do que necessitamos tem nos faltado, Pai. Oramos gratos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde e que a gente possa estar firmes, olhando para Ti e buscando o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.